Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal PRPC Joás e Luciano Almeida. Nós queremos, neste momento, convidar os queridos a meditarmos na Palavra de Deus, baseado no texto de Daniel, capítulo 2, versículos 44. Versículo 44 nos diz: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Meus irmãos, vamos com estas verdades que acabamos de ler diante de nossos corações, vamos à presença do Senhor em oração, suplicar, rogar suas misericórdias e graças para com as nossas vidas. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, suprido cada uma de nossas necessidades. Senhor, toma em Tuas mãos não apenas a nós, mas também aqueles irmãos que nos acompanham, que ouvirão, assistirão a esse estudo, que o Senhor ilumine os nossos corações igualmente e nos ajude na compreensão das Tuas verdades, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Dá-nos Tua graça, Teu favor e misericórdia, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos estudando o terceiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, editado pela editora Cultura Cristã. Nós estamos finalizando este caderno e falta apenas mais 4 lições. Hoje temos esta lição de hoje, a lição 25, o reino de Deus, é sobre isto que falaremos, e depois disto nós teremos ainda mais 3 lições. E nós queremos lembrar aos irmãos que possam compartilhar estes vídeos, estas mensagens, estes estudos para suas famílias, seus conhecidos, familiares, amigos, e que possa também se inscrever aí em nosso canal e depois clique no sininho para receber as notificações quando eu compartilhar, postar novos estudos. Meus queridos, a história ela tem testemunhado uma multidão de formas divergentes de governo. Existem várias formas de governo. Os tipos mais comuns são as ditaduras, ou seja, o governo pela força militar, governo pela força bélica. Existe também as repúblicas, governadas por leis, as democracias, governadas pelo voto da maioria, e também existe 2 tipos de monarquia. A monarquia constitucional, na qual o poder do monarca é limitado. Acredito eu que seja essa uma das formas de monarquia mais presente atualmente no mundo. E a monarquia absoluta, na qual a palavra do monarca é a lei. É importante que a gente tenha essas várias formas de governo para a gente pensar sobre elas, refletir sobre elas, mas a gente não vai ver sobre as formas de governo dos homens. Nós estudaremos sobre a forma de governo de Deus. E devemos lembrar que o reino de Deus é justamente uma monarquia absolutista. O reino de Deus é uma monarquia absoluta.
Isso quer dizer que Deus não tem nenhuma constituição externa a Ele, a qual Ele deva prestar contas. Não há nenhuma lei fora de Deus a que Ele deva prestar contas. Deus não necessita do consentimento dos governados para reinar sobre eles. Deus não precisa que você autorize a Ele a governar sobre sua vida. Eu não pedi que Deus governasse sobre minha vida. Você não pediu, eu não pedi, mas Ele governa. E a gente precisa compreender isto. Ele é Deus, o Criador, o soberano. Deus não é limitado por referendos ou pelo voto da maioria. Deus não é limitado por referendos. Vamos aqui fazer um referendo para decidirmos se vamos ou não obedecer aos mandamentos de Deus. Você pode decidir pelo que você quiser, mas você continuará sendo obrigado por Deus a obedecê-lo. Mesmo que você não o obedeça, mas você vai continuar sendo obrigado a obedecer a Deus. E se você não obedece, você vai prestar contas diante dele no dia do juízo. Temos que lembrar que a palavra de Deus é lei. A palavra de Deus é lei. Seu governo é absolutamente soberano. O governo de Deus, a autoridade de Deus é absolutamente soberano. Mantém e detém controle e governo, poder sobre todas as coisas. Meus queridos, em qualquer monarquia, as virtudes da honra, da lealdade para com o trono são extremamente importantes. Em qualquer monarquia. E não é diferente na monarquia divina. Não existe monarquia na qual esses elementos sejam mais vitais do que no reino de Deus. É necessário que nós entendamos que no reino de Deus é fundamental a honra e a lealdade para com o trono divino. O pecado fundamental da raça humana, porém, se baseia em nossa recusa em honrar a Deus como nosso Deus Criador, que está entronizado no céu, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos entender que o nosso maior pecado é este, porque quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles estavam rejeitando o governo de Deus sobre suas vidas. E veja em que eles nos meteram. Nos meteram nesta situação que nós nos encontramos hoje. Porque eles quiseram ser livres do governo de Deus, mas eles, na verdade, se transformaram em escravos do pecado e sujeitaram toda a raça humana não apenas ao pecado, mas também às consequências da desobediência, a maldição de Deus sobre o pecado e contra o pecado, sobre nós e sobre toda a criação. Meus irmãos, o Antigo Testamento, ele aponta para o reino a vir no futuro. O Antigo Testamento fala, profetiza, anuncia o reino de Deus que viria no futuro. Agora, é necessário que nós lembremos que esse reino de Deus que é uma peça central em toda a Escritura, porque é como um fio condutor que perpassa, que atravessa o Antigo e o Novo Testamento. O tema enfatiza o reinado de Deus sobre o seu povo. Deus reina sobre o seu povo. Também o Messias vindouro é anunciado como o rei ungido de Deus, que será entronizado no céu e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre todos. Mas o Antigo Testamento, ele também anuncia essa vinda futura do reino de Deus. E o Novo Testamento começa justamente com o anúncio de João Batista dizendo: o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 2. O reino dos céus está próximo. Ambas, na verdade, esta situação histórica é descrita em imagens tais como o machado está posto na raiz das árvores. Também
a sua pá está na sua mão. Ambas imagens indicam uma proximidade radical. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Esse foi também o irrompimento do reino de Deus na história, que prenunciava o evangelho do Senhor e Salvador Jesus no Novo Testamento. A mensagem de João Batista de que o reino estava próximo sinalizava a urgência dos tempos. E devemos nós compreender isto. João estava preparando o caminho do Senhor, o caminho do Messias. João Batista, ele estava dizendo: o reino dos céus está próximo. E aí, depois que João tem o seu ministério e está encerrando o seu ministério, chega o Senhor Jesus Cristo e começa a anunciar a chegada do reino de Deus. O reino de Deus não estava mais próximo. Agora ele já chegou. E aí a gente observa que a ênfase da pregação do próprio Senhor Jesus Cristo também está no anúncio do Evangelho do Reino. Ele declarou que o reino tinha chegado com poder e estava no meio do seu povo. Olha, o reino chegou. O reino não estava mais próximo. O reino de Deus havia chegado. Ele declarou que o reino de Deus estava no meio de vós, entre o povo de Israel mesmo. Em sua ascensão aos céus, depois de sua morte, Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fossem testemunhas de Cristo por todo o mundo. Deveriam testemunhar o reinado de Cristo como o Rei dos Reis, pois Jesus já reina hoje como o Rei dos Reis. A condição atual do Senhor Jesus Cristo como Rei cósmico é invisível. Sim, Jesus é o Rei cósmico, Jesus é o Rei de todo o universo, mas ele está na condição de Rei cósmico invisível, no sentido de os homens não o percebem, não o veem. O mundo ou é ignorante quanto à soberania de Deus, ou então nega a soberania de Deus. Ou ignora, desconhece, ou nega, sabendo que Deus é soberano. A tarefa da igreja é dar um testemunho visível do reino invisível do Senhor Jesus. Nós precisamos dar testemunho do poder de Deus, do poder invisível, através de ações visíveis. Nós estamos aqui, o reino de Deus está presente. Mas como veremos o reino de Deus? Através de uma vida justa, santa, feita, realizada, praticada, vivenciada pela igreja. Jesus inaugurou o reino de Deus, ele já está entronizado no céu, mas como se fosse um rei no exílio, com alguns poucos súditos leais. Em sua volta, na sua segunda vinda, Jesus trará o seu reino à sua plenitude. Agora, Jesus reina soberanamente, mas como de modo invisível, e como que um rei exilado, um rei fora de seu reino. Mas, quando Jesus vier, ele trará de forma plena o seu reino para sempre. Ele vai implantar nesta realidade a sua realidade divina. Meus irmãos, a eternidade vai entrar na temporalidade, de modo que o eterno vai se fixar no temporal. O espiritual vai se concretizar no concreto, no material. E nós viveremos para todo sempre na presença bendita de Deus, no novo céu e na nova terra, com nossos corpos físicos ressuscitados, incorruptíveis, à semelhança do mesmo corpo de Jesus, para todo sempre. O Novo Testamento, ele enfatiza que Jesus
de fato está nos céus e ele vai trazer na sua segunda volta, na sua segunda vinda, ele trará o seu reino, a sua plenitude de modo pleno. O Novo Testamento indica que o reino de Deus é presente e futuro. E nós precisamos entender isso. O reino de Deus é presente hoje, já está presente. Desde que Cristo chegou, o reino de Deus está presente. O reino de Deus teve início com as pregações e milagres de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas precisamos entender que existem alguns aspectos. O reino de Deus já chegou, mas ainda não em sua plenitude. O reino de Deus está presente, mas ainda não é a sua plenitude, não é o seu auge. Ambos os aspectos devem ser entendidos e abraçados por nós cristãos. O reino de Deus já chegou, nós já estamos vivendo no reino de Deus, onde existe a igreja, onde tem uma igreja verdadeira, ali está presente o reino de Deus. O reino de Deus sempre está em expansão, em crescimento. À medida que o evangelho é anunciado, é pregado e as pessoas creem e recebem a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o reino de Deus cresce, o reino de Deus avança. Por outro lado, o reino de Deus ainda não chegou em toda a sua plenitude. A plenitude do reino de Deus acontecerá quando Jesus Cristo, nosso Senhor, vier em sua segunda vinda, e assim nós teremos o reino de Deus plantado de forma plena e total para todo sempre. O Novo Testamento indica que o reino de Deus ele está e é presente e futuro. Há um já e um ainda não concernentes ao reino de Deus. Ambos os aspectos devem ser entendidos e abraçados por nós cristãos. Encarar o reino como já totalmente concretizado ou como totalmente futurista é violentar a mensagem do Novo Testamento. Nós não podemos dizer que o reino de Deus já chegou em toda a sua plenitude. Não podemos dizer isto, porque não aconteceu. Mas ele já está presente no mundo, ele já está em operação, ele já está presente e crescendo no mundo, mas ainda não é a sua plenitude. O reino de Deus, ele também não é totalmente futurista, como não, vai acontecer apenas lá, mais adiante, não agora. Também não é assim. O reino de Deus já está presente. O reino de Deus já está diante de nós. Já estamos usufruindo de alguma medida, já estamos usufruindo dessa presença e dessa vida do reino de Deus sobre nós. Meus irmãos, encarar o reino como já totalmente concretizado ou como totalmente futurista, como dissemos, é violentar a mensagem do Novo Testamento. Nós servimos um rei que já foi entronizado. O nosso Senhor Jesus Cristo já está assentado à direita do Pai e de onde ele reina e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Contudo, nós ainda aguardamos a sua volta triunfal em glória. Jesus ainda voltará e nós estamos aguardando este retorno, aguardando a segunda volta de Cristo de modo triunfal. Jesus virá com poder e muita glória. Quando Jesus vier, os anjos tocarão para a sua entrada triunfal. Imaginem vocês trombeta soando, ressoando, o ressoar da trombeta, e todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor Jesus, teremos nossos corpos transformados à semelhança do corpo de Cristo, num abrir e fechar de olhos. Será algo espantoso, será algo não apenas bonito, mas algo tremendo, e
Para quem não tem Jesus, será uma grande perturbação. Mas para nós que conhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, essa experiência será uma maravilha. Essa experiência será muito confortadora e que encherá o nosso coração de grande alegria e felicidade. Meus irmãos, nós aguardamos a segunda volta de Cristo de modo triunfal, quando todo joelho se dobrará diante dele em honra, glória e louvor ao Senhor. Que Deus mesmo use de graça e misericórdia para conosco, que Ele nos conceda não apenas favor, mas que Ele nos conceda a sua bênção sobre nossas vidas, nos ajudando não apenas na compreensão, mas nos ajudando a viver já para o Senhor, nos preparando para a volta de Cristo, porque quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Que Deus use de misericórdia para conosco, em nome e para a glória de Jesus, nosso Senhor. Tenham todos uma boa noite na presença de Jesus. E eu quero, mais uma vez, convidar você a se inscrever em nosso canal e depois a clicar no sininho para receber as notificações. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, bendito Deus, por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, suprido cada uma de nossas necessidades e falado aos nossos corações. Olha, Senhor, para nós, perdoa mais uma vez os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, e torna-nos mais alvos do que a neve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe.